Olá, irmãos. Mais uma vez nos reunimos aqui, conectados por esse instrumento audiovisual, para estudarmos a Palavra de Deus e termos nela guia e direção para a nossa vida. É uma honra para mim dirigir mais uma vez este momento e eu quero agora pedir a Deus que nos abençoe neste tempo que vamos passar aqui estudando a sua Palavra. Senhor, clamo pela Tua presença em nós, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que Ele seja abundante no nosso meio. Clamamos também agora pela iluminação do Teu Espírito, para que ao lermos a Tua Palavra, sejamos edificados e tenhamos forças para aplicá-la em todos os momentos da nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, como animar uns aos outros? O interessante é que o nosso autor, ele aproxima, através do estudo da Palavra de Deus, no termo original da palavra, que está escrito na nossa versão, animem uns aos outros, está muito próxima da palavra exortem uns aos outros. Portanto, dentre os 3 objetivos que nós temos para esta lição, nós devemos entender que exortar não é brigar. Não devemos causar a ira dos nossos irmãos quando nós nos exortamos, E devemos também pedir a Deus discernimento para o ato de exortar. Que seja um momento de Deus e não da iniciativa que brota de dentro do nosso coração por algum sentimento, ou de medo, ou de zelo, ou até mesmo de ódio do irmão com algum assunto, com alguma ideia dele. Que isso se afaste de nós. E também nós devemos agir como Jesus agiu. Nós vemos e sabemos que Jesus sempre agiu com amor. Então, essa lição tem esses 3 objetivos, através desses 3 verbos: entender, pedir e agir. Vamos entender que exortar não é brigar. Agir com o discernimento que Deus nos dá. E também vamos pedir a Deus que ao executarmos a exortação, sejamos instrumentos dele. O texto que nós temos como chave se encontra em Hebreus 3,13 e diz assim: animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós exortamos uns aos outros para livrar um ao outro de pecar, de cair no engano do pecado. Então, essa ação de exortar tem que ser feita na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui. E nós vamos também perceber isso em 4 passos que o nosso autor nos instrui para entendermos todo esse processo de como devemos exortar uns aos outros. Nós vamos estudar sobre o caráter da exortação, o motivo da exortação, o propósito da exortação e o resultado da exortação. Esses 4 passos vão guiar o nosso estudo nesse tempo. Então, queridos, exortar uns aos outros é um propósito que deve se revelar para que nós tenhamos o mesmo acordo, que nós possamos desenvolver um acordo comum uns aos outros. O nosso autor cita o exemplo de Filipenses 4:2, onde 2 irmãs, Evódia e Sintique, estavam agindo com briguinha uma com a outra. E o conselho de Paulo aos Filipenses, diretamente para Evódia e Sintique,
é o seguinte: eu peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Olha que exortação, uma exortação direta, objetiva. Procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Irmãos na fé tem todo um modo em amor de viver e de exortar uns aos outros. Paulo nos edifica com essa palavra, que ao exortarmos, deveremos revelar o caráter dessa exortação. E o caráter dessa exortação, uma das facetas desse caráter, é que ao exortar uns aos outros, devemos pensar em comum acordo. Não pode haver intrigas entre nós. É bom que haja debates de ideias, até mesmo saudáveis discussões, mas não momentos de intriga. Isso em nenhum momento Jesus nos instrui e nem a palavra dele. Então, ao exortar uns aos outros, revelando um caráter e o propósito da exortação, nós devemos pensar em comum acordo, desenvolver, achar esse acordo. Para isso, nós devemos ceder um pouquinho, ver o irmão no que ele está agindo, para que todos nós cheguemos não a um consenso intelectual, não é um ajuste das faculdades mentais. A exortação, nós ajustamos as nossas faculdades mentais à palavra de Deus. É ela que promove o ajuste entre nós. Não são os nossos objetivos, a não ser que tenhamos o objetivo de cumprir a palavra de Deus. E para que isso seja revelado da melhor forma possível, além de pensarmos em acordo uns com os outros, nós devemos também desenvolver isso como um estilo de vida. Não ser uma novidade no nosso meio. Às vezes nós nos assustamos, né? Quando algum irmão chega perto de nós com uma palavra dura, que não é palavra de exortação. A dureza da palavra não tem nada a ver com exortação. Você pode fazer uma exortação difícil, mas em amor e com palavras brandas. O assunto é difícil, é pesado, vai causar dor, mas que não seja a dor causada pela nossa palavra. Que a dor de um erro de um irmão, ou até nosso mesmo, seja causado pelo constrangimento do amor e pelo arrependimento, que nos faz abandonar, odiar aquele gesto e voltar e corrigir a nossa vida. Então, assim se revela o caráter da exortação. Nesses dois termos, pensarmos em acordo e desenvolver essa palavra, essas atitudes de exortação como um estilo de vida. Que quando nos aproximarmos um do outro com esse propósito, não vai causar nenhum espanto nos irmãos, porque nós agimos assim uns com os outros. É um termo natural, é um evento natural, não é nenhuma coisa sobrenatural. É sobrenatural porque nós somos guiados pelo nosso mestre, mas não é uma coisa anormal. Tem que ser normal no nosso meio. O segundo ponto que o nosso autor destaca é o motivo da exortação, que também deve causar em nós muita reflexão. Devemos pensar com qual o motivo que eu tenho para dar uma palavra de exortação. E o primeiro motivo que nós devemos ter é que, com a minha exortação, o Senhor Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador. Ao exortarmos um irmão
o Senhor Jesus deve ser exaltado. Através da nossa vida, do nosso ato de exortação e através da recepção também do irmão. Se isso depende de você, querido, vá com esse motivo. Eu vou exortar o irmão para a glória de Jesus. Ele será reconhecido como nosso Senhor. Não serão as minhas palavras, não será a minha técnica toda especial de abordagem que eu vou fazer ao irmão, nada disso. O que vai ser reconhecido em primeiro lugar é o senhorio de Deus sobre nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão que eu estarei exortando. Outra coisa também que revela o motivo da nossa exortação. Se não for para transformar vidas, também não vale a pena. Se você tem esse foco numa palavra de exortação, aleluia, Jesus vai ser reconhecido como Senhor e haverá transformação de vida. Aí você pode me perguntar, mas Rubens, e se a pessoa não mudou de vida? Com certeza, você foi aperfeiçoado. Não há, em hipótese alguma, a sairmos iguais de um processo como esse. Se você tem uma palavra de exortação para alguém e alguém não recebeu essa palavra com amor, saiba que você teve uma boa oportunidade também de ser transformado e aperfeiçoado. O terceiro motivo da exortação tem que ser a contemplação aberta dos olhos espirituais. Nós devemos perceber o Espírito Santo agir. Se você tem uma palavra e deseja cumprir a palavra do Senhor, tem esse propósito através de uma palavra de exortação, então que os olhos do Espírito sejam abertos na sua vida. Os olhos espirituais que você deve olhar, protegido e amparado pelo Espírito Santo do nosso Deus. E nesse tipo de questão, você não é pego de surpresa. Porque se alguma manifestação diferente da normalidade ocorre, os seus olhos são olhos espirituais, não são olhos carnais. Então devemos perceber como espírito, pedir a Deus que abra os nossos olhos. E aí nós podemos até entender como a situação está acontecendo, sinais que a pessoa está nos dando. Ao percebermos com os olhos do Espírito, nós vamos estar muito mais atentos aos sinais que a pessoa que nós estamos exortando está nos dando. Será que o nosso irmão está vivendo um problema sério na sua vida? Pense nisso. Pense na própria dificuldade dele ao receber aquela palavra de exortação. Então, olhe com olhos espirituais abertos. O quarto motivo da exortação deve ser a revelação do fruto do Espírito. Vamos recitar quais são o fruto, quais são as atitudes reveladas no fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Isso tudo tem que estar evidente. Todas essas atitudes têm que ser evidenciadas através do Espírito Santo na nossa vida.
O Espírito age em nós e nós revelamos o seu fruto. Ora, o que pode brotar do Espírito Santo? Isso, esse tipo de atitude. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Todas essas manifestações devem ser visualizadas num processo de exortação. Então, queridos, que estes sejam os nossos motivos para exortar. Reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, transformar vidas, olhar com olhos espirituais para que possamos perceber e evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossas atitudes e em tudo que venhamos a falar e a reagir diante de um processo de exortação. Que esses sejam os motivos da nossa exortação. Um novo ponto que temos a destacar são os propósitos da exortação. Já descrevemos o caráter da exortação, os motivos da exortação e agora nós vamos ver os propósitos da exortação. E nós vamos dividi-los em 3 partes. O primeiro propósito de uma exortação é para que o homem se revele como homem perfeito em Cristo. Esse é o nosso padrão. É a estatura de homem perfeito. Esse é o propósito da palavra exortativa. Ela deve se revelar em quem exorta, em quem recebe a exortação, revelando assim a estatura do varão perfeito, a estatura do homem perfeito em Cristo, porque nós só podemos ser perfeitos em Cristo, evidenciando o caráter de Cristo, a postura de Cristo, o amor de Cristo. É Ele quem nos aperfeiçoa. Daí, tornamo-nos perfeitos em Cristo. Quando somos moldados pelo oleiro, quando somos aperfeiçoados pelo nosso Deus. Assim, revelamos o propósito da exortação. Também, como segundo ponto do nosso propósito da exortação, nós devemos sempre, vou repetir, nós devemos sempre aplicar as verdades cristãs. Todo e qualquer juízo deve ser lançado fora. O propósito da exortação é a aplicação da palavra de Deus, da verdade de Deus. Ela tem que ser exercida e vivenciada. E a palavra de Deus nos revela claramente que não devemos julgar uns aos outros. Devemos exortar uns aos outros e que essa exortação promova boas obras, promova bom caráter, promova o homem perfeito em Cristo e promova também uma experiência da verdade evidenciada em Cristo. Nós temos que viver Cristo. A verdade que vamos viver é a verdade de Jesus. Viver a verdade de Jesus é viver Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, viver as verdades cristãs, a verdade é Cristo. Assim também revelamos o propósito da exortação. E essa exortação, cumprindo esses propósitos, aperfeiçoando o homem, aplicando verdades cristãs,
ela encoraja as pessoas a serem melhores e a prestarem boas ações. Nós vamos gerar discípulos de Jesus Cristo que vivam boas obras. Nós vamos ter um ambiente onde que as obras que levam para o bem serão evidenciadas no nosso meio, através dos propósitos corretos de uma exortação feita em Jesus Cristo. Então, façamos esse acordo com esses 3 propósitos. Aperfeiçoar o homem, aplicando as verdades cristãs e que o resultado seja o encorajamento do nosso irmão. Mas nós ainda temos o 4º ponto da nossa lição. E o 4º ponto da nossa lição, ele fala sobre o resultado de uma exortação. O que resulta de um momento de exortação? Nós devemos, através dessa experiência de exortarmos uns aos outros, gerar um ambiente de franqueza no nosso meio. Devemos ser francos uns com os outros. Um ambiente de verdade. Não pode ter máscaras no processo da exortação. E por isso você deve chegar bem de mansinho. Não como um personagem. Bem de mansinho é chegar sabendo que você não é perfeito. Essa é a primeira atitude de franqueza que você deve ter. Sejamos francos. Eu não sou habilitado para exortar qualquer pessoa, a não ser em Cristo. É Cristo que nos habilita. É Ele que nos dá condições de exortar. Por isso, a exortação tem que ser num ambiente de verdade, onde nós podemos ser francos uns com os outros. Só assim vamos viver e ter um bom resultado na tarefa e na missão de exortarmos uns aos outros. Outro resultado esperado de um processo de exortação é o crescimento. Se cumprirmos bem esse papel, um com o outro, vamos acrescentar na vida do outro e na nossa vida. Nós vamos aprender com esse processo todo. Nós vamos gerar esse crescimento favorável no nosso meio. Vamos favorecer o crescimento da qualidade e da quantidade também. Porque quem não quer participar de um ambiente onde as pessoas tenham cuidado uns com os outros a ponto de exortarem com carinho, exortarem com autoridade espiritual? As pessoas vão querer fazer parte do nosso meio. Muito pelo contrário, temos visto algumas pessoas fugirem do nosso meio por terem sido abordadas com palavras ignorantes, toscas, atitudes prepotentes. Não, nada disso combina com a exortação mútua, queridos. Devemos crescer. O resultado da exortação deve trazer crescimento no nosso meio. Crescimento em direção a Cristo, que é o crescimento perfeito. E o crescimento entre nós também. O crescimento horizontal, né, que nós chamamos. O crescimento da comunhão. Mais pessoas vão querer fazer parte do nosso ambiente, da nossa comunidade, porque ao exortarmos uns aos outros, fazemos isso
num ambiente franco e num ambiente que nós somos aperfeiçoados. Nós crescemos, deixamos as coisas de menino. Ó Senhor, nos ajude a deixarmos as coisas de menino. Várias vezes agimos como crianças, mimadas. Ficamos com raivinha um dos outros, porque agimos como meninos, meninos espirituais. Mas vamos agir como homens e mulheres de Deus, que mostram que estão crescendo em direção a Jesus Cristo. O crescimento do homem e da mulher perfeitos, aperfeiçoados em Cristo. Outro resultado também, para fecharmos o quarto ponto, que é o resultado da exortação, outro resultado é que a exortação deve promover santificação. Nós devemos ser cada vez mais parecidos com o nosso Deus, separados para os propósitos de Deus. É através desse processo, de bons resultados na exortação, nós somos aperfeiçoados nele. Somos santificados, promovemos a santificação mútua, a minha santificação e a santificação do meu próximo. Muito bom, né? Podermos desfrutar desse conhecimento de Deus. Que bom podermos ter uma lição que nos ensina a exortarmos uns aos outros, a entendermos que exortar não é brigar, a pedir a Deus discernimento para exortar e a agir adequadamente, a agir como Jesus agiu. Devemos, com a exortação, animar uns aos outros, confortar, admoestar, com a finalidade de motivar, sempre. Que nos momentos que formos desafiados, a exortação, e que a palavra que nós lemos no início desse estudo, o momento é hoje, é agora. Devemos viver assim hoje. Querido, exerça, ame, exorte, anime uns aos outros através da palavra de Deus. E para finalizar, como conclusão do nosso estudo, nós devemos exortar uns aos outros como Jesus fez. Devemos exortar uns aos outros em amor. Não fuja dessa responsabilidade. Quem sou eu para exortar o irmão que tem 50 anos de vida cristã? Se Deus te escolheu para esse propósito, exerça-o. E Deus escolheu, porque a palavra dele é muito clara. Animem uns aos outros. Assim devemos cumprir a palavra do nosso Deus. Que sejamos mais uma vez edificados pela palavra do Senhor. Deus nos abençoe e vamos animar uns aos outros. Que essa palavra tenha cumprido com esse propósito, revelando o motivo certo, o caráter certo e o resultado evidente da glorificação do nome do Senhor. Até mais, queridos.